Quinta-feira, você já sabe, é dia de falar sobre imóveis e negócios. Hoje, você vai saber tudo sobre o crescimento do mercado de aluguel com o consultor Rômulo Soares. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Vamos a um assunto que está, na palavra popular, bombando aí no mercado, né? Pois é, por que o mercado de aluguel cresceu tanto nesses últimos meses, Rômulo? Raquel, eu já previa isso e aqui no próprio quadro Imóveis e Negócios, há um ano atrás, quando houve a mudança da Lei 8.245 de 1991, essa mudança foi em dezembro de 2009, mas a partir de 25 de janeiro de 2010 já começou a vigir. Essa mudança foi substancial, trouxe ao mercado o quê? Os investidores, aqueles que estavam sumidos, voltaram a comprar imóveis e a jogar no mercado de locação. Os proprietários de imóveis, Raquel, eles estavam com seus imóveis todos fechados, a grande maioria, com medo da demora, da destruição, e o Poder Judiciário, sem elementos suficientes, sem uma lei mais eficaz, eles estavam sendo depredados e demorando a tirar um mal pagador. Então, com a nova lei, incentivou esses proprietários a ter o legítimo sentimento de proprietário, sentimento constitucional do direito de propriedade, que está no Código Civil também. Então, a lei trouxe isso. Então, o mercado ele começou a ser abastecido. Além do mais, as opções que vão para o mercado hoje, por exemplo, de toda a construção civil na Paraíba, eu estou dando a Paraíba, mas isso é no Brasil inteiro, cerca hoje de 30% a 40% está indo para o mercado de locação. No passado, eu digo há um ano atrás, há um ano e meio atrás, era no máximo 10%, 15%. Então, faltava também imóvel. E hoje tem muito imóvel. Aí você diz, é bom para o mercado? Maravilhoso, é um nicho de mercado que ajuda a baixar o tão chamado déficit habitacional. Claro, a você que ainda não tem as condições ideais para a compra do seu imóvel próprio, vai para o mercado de locação. Uma pergunta muito frequente é sobre reajuste. Qual deve ser o índice de reajuste aplicado nos contratos de locação? Encheu meu e-mail, Raquel, com essa pergunta. Eu vou dizer a você o seguinte, que nós temos índices oficiais. Então, quando o seu contrato não tiver nenhum índice específico, você pode aplicar o IGP-M, que é o mais conhecido, ou o IGP-DI, você pode o IPC, o IPCA, o INPC, e são esses índices oficiais. Agora, o mais comum, que geralmente está no contrato, e que esse acumulado para os aluguéis do mês de março, que tem reajuste no mês de março, lógico, aluguéis anuais, que tem reajuste no mês de março, deu em torno hoje de quase 13% o acumulado. Então, se não tiver nenhum índice oficial no seu contrato pactuado, você poderá botar qualquer índice oficial e, claro, o menor, porque assim a lei do consumidor, a lei de defesa do consumidor, apregoa que se você não pactua nenhum índice oficial, você bota o menor. Por exemplo, o IPC, ele deu 6% no acumulado. Então, geralmente, é um dos 5 ou 6 índices oficiais que fazem o reajuste dos aluguéis. Agora, se tiver especificado que geralmente é o IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, então você tem que aplicar aquele que está pactuado. Rômulo, quem deve pagar as taxas de IPTU e TCR? É o locador ou o locatário? Olha, essa é a pergunta mais frequente, porque a lei do inquilinato ela é bem clara. Obrigações do locador, obrigações do locatário. Obrigações do locador é pagar o IPTU e a taxa de lixo. Aí tem uma vírgula lá que diz o seguinte, com exceção se não tiver cláusula contratual em contrário a isso. Por exemplo, se na cláusula do seu contrato diz que a obrigação é sua, locador ou locatário, no caso o inquilino, se diz que a sua obrigação pagar o IPTU e a taxa de lixo, o inquilino tem que pagar. Se no contrato não tiver dispondo nada, a obrigação é do locador. Então, você tem que observar o que pactuou e, geralmente, eu aconselho, só faça pacto escrito, porque verbal é muito difícil provar. E quem arca com taxa extra de condomínio? O problema do condomínio é muito sério. Primeiro, a taxa extra é do proprietário, porque a taxa ordinária, que é do locatário, que é para cobrir as despesas ordinárias. As extraordinárias, a própria lei do inquilinato e o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que é do inquilino. Agora, tem algo muito sério que também apregou aí uma falsa
Um falso juros nas taxas é aquele, por exemplo, aquela taxa que você diz assim, tem que pagar até o dia 30, aí tem um desconto de 20, 30 reais. Isso é fraude. Por que é fraude? Você está botando um juros embutido. Então, você tem uma data de vencimento. Até aquela data é o valor. Então, os juros é posterior ao valor. Então, você fica muitas vezes pegando pessoas com essas perguntas, mas isso o PROCON ou a Curadoria do Consumidor resolve. Para finalizar, quais os cuidados na hora de fechar um contrato, tanto para o locador quanto para o locatário? Verificar, você locatário, se o lugar é realmente aquele que você quer locar, contrato sempre escrito e tudo que você pactuar, você botar no contrato, porque senão não poderá reclamar. E, claro, o locador buscar a assiduidade se a pessoa não deve no mercado e tem renda suficiente para pagar o compromisso financeiro. Obrigada pela entrevista, Rômulo. Até a próxima quinta, né? Até a próxima quinta. Ó, dúvidas, romulosoareslima@gmail.com. Obrigada. Fim da expectativa para milhares de foliões de João Pessoa. Ontem à tarde foi divulgado o resultado do Carnaval Tradição. A primeira categoria